Doutor, doutor João, como acontece o câncer de próstata? Bom, Manoca, e caros Telespectadores. telespectadores, não é isso? Eu queria dizer para vocês que antes de falar sobre a doença, seria importante a gente poder se situar o que é a próstata. A próstata, na verdade, é uma glândulazinha pequena que tem um formato de uma maçã. Ela fica abaixo da bexiga, o depósito de urina, né, do corpo humano da gente, e ela fica adiante, um pouquinho à frente do reto, não é? No final do intestino grosso. Ela tem uma função de reprodução muito importante, porque ela é formadora do esperma, aquele líquido onde está contido ali o espermatozoide. E ela também tem uma função muito importante, porque o início da uretra, que é aquele canalzinho que desce a urina de lá da bexiga, passa por ela. Então tem uma porção da próstata que é formada, ou da uretra que é formada pela próstata. Por isso que muita gente às vezes pergunta pra gente, e por que que depois que termina essa função reprodutiva da próstata, por que não eliminá-la? Para evitar. Infelizmente não se pode, né? É verdade, né, doutor? Ai, Então, muito interessante, né? Vocês aí estão ouvindo com muita técnica, muita clareza, né? Com um linguajar, né, bastante compreensível. Então, muito boa a sua nós queremos disciplina. ser o mais transparente possível, usar a menor linguagem técnica possível e falarmos o mais popular possível, não é, Manoca? Porque Isso a é gente ótimo. atinge a todos os públicos, É não é? verdade, verdade. Agora, existem mitos no câncer de próstata, doutor? Cara, mito vai existir em muitas coisas sempre, não é verdade? Depende da sua forma de aceitar, de ver, de vivenciar, né? Muitas pessoas vão achar que não vão dar importância, porque muita gente acredita que ir até o médico e descobrir um câncer de próstata já vai ser um tabu muito grande, porque vai enfrentar a questão do toque retal, não é? Então acho que muita gente vai tratar como mito, porque não vai querer enfrentar a situação de fato como ela é. Pois é, sem Te dúvida. respondo a sua pergunta. Ótimo, ótimo. Agora, doutor, o câncer de próstata pode levar a óbito? Com certeza, né, Manoca? Aí falando em estatística, falando em números, é interessante nós pensarmos que quando ele pergunta se o câncer leva a óbito, este ano nós tivemos mais de 15 mil mortos no Brasil por câncer de próstata. Está lá no INCA, Instituto Nacional do Câncer. Vocês podem abrir a paginazinha lá e encontrar com toda veracidade. Este ano nós tivemos, em 2020, um índice muito maior de diagnóstico. Hoje tivemos em média de 65 mil novos diagnósticos de câncer de próstata. Que o câncer de próstata, minha gente, é o segundo maior, é o segundo maior número de pessoas com câncer do Brasil, ou seja, é o segundo câncer mais comum em homens no Brasil. Ele é considerado muito agressivo? Sim, ele tem. Dependendo da forma que ele seja diagnosticado, a fase, se for precocemente diagnosticado em fase cedo, né, em que você possa fazer as medidas adequadas, né, fazer o tratamento adequado naquele período mais recente, mais cedo, então você vai ter menos chance de que ele seja tão agressivo, né? Isso é bom, né? Então tem que ter responsabilidade com a própria vida, né? Com certeza, com Devia ser mais certeza. fácil, né? Porque Correto. às vezes a gente ter responsabilidade com a vida dos outros é uma coisa, agora com a nossa própria vida é Isso. uma questão de querer, de gostar de viver. Isso mesmo, Manoca. Eu até diria para você que quando a gente fala na questão do tabu, tem muita coisa também que a gente vem de uma sociedade muito polêmica, muito difícil, a nossa cultura, os meios de informação, de até chegar a gente, a compreensão de um homem que é pai de família, que batalha, sai de casa cedo, é capaz de cuidar de uma família da forma mais dedicada possível, mas às vezes ele se esbarra em preconceitos, às vezes ele se esbarra no medo,
no desconhecimento. Vergonha. Vergonha. E a gente tem vergonha às vezes, né? É verdade. Não é? Olha, gente, o que o doutor está falando aqui, o doutor João de Carvalho, olha, é muito importante. Ele deu um número aí de 15 mil mortes, se eu não me engano. Isso. Tá lá no Esse Mica, ano pode ir no na Brasil, página. olha, você está falando de câncer só de próstata. Isso. Não é de todos os cânceres de mama e de tantos outros de pele, de nariz, de laringe. Não, ele está falando de fígado, de rim. Todos os órgãos Isso do ser mesmo. humano podem ter câncer. E ele tá falando, a gente está falando aqui por conta da campanha, né? Porque é muito abrangente. Você não pode falar de todos os itens num programa só. A gente deveria ter um programa semanal, porque é muito extenso, né, a agressividade do câncer no organismo do ser humano. Então, esses dados que ele deu aí, 65 mil, né, casos e 15 mil mortes, isso é só de câncer de próstata. Então, é muito importante que você saiba que é um número altíssimo, né, doutor? É muito alto. E é um câncer que, às vezes, ele passa desapercebido por anos e anos. Porque ele, às vezes, é Essa assintomático. seria até a nossa pergunta. Então, como o senhor entrou nela, eu vou logo fazendo assim para Sim. gente, ó, só tem câncer de próstata quem apresenta sintomas? Não. Inclusive, a gente vê muito a procura das pessoas, na maioria das vezes, por sintomas típicos de uma infecçãozinha urinária, como as pessoas consideram, não é? Então, assim, o sintoma do câncer, na maioria das vezes, ele é o mesmo sintoma de outras infecções das vias urinárias, não é? Por exemplo, vamos falar de sintoma que é interessante Vamos. também, que eu sei que é uma pergunta que você tem aí. Veja, uma simples dificuldade a urinar pode ser um sintoma, um sinal do câncer de próstata, e que também se assemelha muito a próprio crescimento da próstata benigno, que nós chamamos de hiperplasia prostática benigna, tá certo? Que é o crescimento depois de uns 40, 50 anos de idade, quando a próstata ela começa a deixar de ter aquela finalidade de reprodução, ela começa a crescer, e isso é, em algumas pessoas, um crescimento grande, né? E aí a gente vai pesquisar, vai fazer depois os estudos e ver que é apenas um crescimento benigno, e não é câncer, e se assemelha muito. Então, a dificuldade para urinar é um dos sintomas muito importantes que a gente tem que levar em consideração. O aumento do xixi diariamente ou noturno é outra questão importante para a gente prestar atenção, porque está mudando o hábito. Eu urinava tantas vezes aproximadamente por dia e agora estou notando que não saio do banheiro mais, estou indo com mais frequência. À noite eu ia 2, 3 vezes e agora eu estou indo 4, 5 vezes. Está aumentando, não é, Manoca? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Assim como também, além do aumento, além da dificuldade de urinar, tem também muitas vezes a presença de sangue na urina. Essa presença de sangue na urina pode ser desde um cálculo, uma pedra lá em cima nos rins ou nas vias descendo, até o câncer de próstata. Coisa simples que a gente vê no dia a dia. Bem comum. A gente vê as pessoas reclamarem, referirem no consultório e pode ser um sintoma de câncer de próstata. O importante é que trate, né? Se for uma pedra, trata. Se for uma besteira qualquer, trata. Se for câncer, você salvou a sua vida. Isso. É isso simples mesmo. assim, né, doutor? Não vamos esperar que o organismo resolva sozinho. Vamos buscar ajuda, né? Pois é. Doutor, um nível alto de PSA significa câncer na próstata? Veja só, interessantíssimo. O PSA, como o Manoca acaba de perguntar, o antígeno prostático específico, que é medido através da corrente sanguínea, então ele é importante. Por quê? Quando a gente vê lá um aumento dele na fração, na porcentagem, não é? X, que eu não vou explicar para vocês aqui agora, mas o seu médico lá pode explicar direitinho quando é mais, quando é menos, está relacionado com o quê? Ele precisa, sim, de um toque retal para poder associar, né, uma coisa com a outra para fazer o diagnóstico. Definindo que tem algo errado, vamos pedir o quê? Uma biópsia da próstata, que é o exame mais específico para definir o câncer de próstata, né?
podendo utilizar também, Manoca, de imagens, né? As imagens de radiologia, né? Todas essas imagens podem ser utilizadas, inclusive, para ver o tipo de câncer que não foi diagnosticado precocemente, quando ele já tem invasividade, quando ele já atingiu outros órgãos, principalmente os ossos que estão ali pertinho da bacia, né? Da região do quadril. Doutor, mas me diga uma coisa, ao inverso, se o nível do PSA for baixo, isso descarta o câncer de próstata? Não. Pode dar níveis de PSA adequado e ainda assim a gente poder fazer um diagnóstico de câncer de próstata, porque depende muito, né, da pessoa, muitas vezes depende muito do laboratório também, a gente sabe que tem falha às vezes na pesquisa, né, no exame, muitas vezes o antígeno, ele não é detectado em quantidade superior àquilo que se espera para taxa de positividade do câncer, e a gente precisa fazer outras pesquisas, né, com os sintomas que o paciente tenha. Continuar pesquisando. Doutor, investigando. A vasectomia, ela é causadora de câncer de próstata? Não tem relação. Tem relação não, Tem né? não. Se tivesse alguma relação, Manoca, não seria aplicado, não é verdade? Sem dúvida. As pessoas têm que ter tranquilidade, que o médico jamais iria fazer um procedimento que pudesse acarretar a um problema que fosse ser no futuro algo tão grave, né? Agora, a gente falou no início do nosso bate-papo aqui, certo, sobre mito, né, sobre medo, e eu acho que o maior mito, né, do câncer de próstata e o maior medo dos homens é a questão da atividade sexual, né? Correto. Aí, o tratamento de câncer, ele causa impotência sexual? Olha só, gente. Qualquer tratamento pode causar uma impotência sexual, não é verdade? Então, se a gente não tratar, e se durante o tratamento a gente sofrer alguma dessas consequências, é apenas um período, depois vai voltar a ser normal. Por exemplo, a biópsia não requer uma retirada de um pedacinho da próstata? Pode causar dor, que causa dor, não tem como não causar. É um ferimento, né? É um ferimento. Pode sangrar, pode infeccionar, pode, mas depois a gente não trata. É preciso agora resolver o câncer, não é verdade? É muito melhor resolver o câncer do que continuar com o câncer e lá na frente você ter uma impotência irreversível, que não tenha mais volta, não é isso? É verdade. Então o tratamento é precoce é o que tudo. Tem que ser feito. Tem que ser feito. É importante. Salvo se você... Existe a possibilidade de, por exemplo, eu faço sempre, todos os anos eu tenho plano de saúde, aí faço o PSA e a ultrassonografia. Certo. Aí os urologistas não pedem, acham que está tudo normal, mas de repente pode acontecer, não pode? Mesmo estando esses dois legais, se não fizer o toque, aquilo que você disse que tem que ser associado, né? Isso. Inclusive, pelo Ministério da Saúde é preconizado o PSA e o toque retal. São os exames de maior eficácia, né? Para a gente fazer o rastreio. Essa semana, agora eu fiz a ultrassonografia, essa semana, com o Dr. Dorival, fiz em Recife, na Derby Imagem, o PSA. Na Derby Imagem, não. Fiz no Gil Cidrim. Aí, que é no meu plano, o plano certo. Do SACEP, né? Correto. O plano do servidor público do Estado. Então, o médico clínico que me passou, me pediu para eu procurar o urologista, né? Certo. E eu já marquei para dia 3 de dezembro. Então, eu estou citando isso aqui porque a gente está discutindo essa questão, e se o médico disser que o urologista vê os exames, disser que é necessário fazer o toque, eu vou fazer, porque, poxa, eu vou salvar a minha vida se eu tiver problema, né? Isso, é importante nós sabermos que o que o Manoca está dizendo aqui é o que a gente sempre busca, veja só, depois de feito o PSA e o toque retal, aí se o médico encontrou alguma alteração, ele vai pedir os outros complementares, que já entra a ultrassom, que ele está citando aqui, e os outros exames que são pertinentes. Vamos fazer assim. Tem a idade de pesquisar? Vamos pesquisar. Vamos fazer o rastreio. Não tem idade de pesquisar? Não tem indicação de fazer o rastreio se você não tiver indicação por indicadores de família que já tem algum caso, ou pai, ou irmão, um parente próximo. Então, assim, Manoca está fazendo o rastreio dele porque ele está dentro da terceira idade.
que é a idade mais comum, não é? É verdade, é verdade. Já usou muito, né? Isso. E já está perdendo a função, como você falou. Isso, né? mesmo. O câncer de próstata, doutor, causa incontinência urinária? Sim, com certeza. Está dentro desses sintomas que nós estamos dizendo que a incontinência urinária é uma dessas dificuldades para fazer o xixi, né? Pode causar incontinência, pode causar retenção, não é? Qual é a retenção urinária? É quando a gente não consegue expelir o xixi, que passa por dentro da próstata, pelo canal da uretra. Por isso aquela importância, quando eu dizia no início, que a gente tem que situar a próstata. Ela é uma glândula masculina, exclusivamente masculina. Então a gente pensar que, se a próstata está crescendo, ela vai comprimir a uretra, e essa uretra vai fazer o quê? Vai reduzir o fluxo de xixi, que é uma dos importantes sintomas que a gente tem que analisar. A retenção urinária, a incontinência urinária, pode acontecer. Todas elas vêm de forma bem... Você pode analisar, que você vai vendo acontecer a dificuldade, tanto com a incontinência, tanto com a retenção. Você vai ver o aumento, né, das vezes que você vai ao banheiro. Está dentro de tudo isso aí. Né? Doutor, o câncer é contagioso? Tem pessoas, às vezes, namora, o namorado ou a namorada pega câncer, o cara fica tudo receoso. Eu acho assim... Eu acho que o câncer é contagioso, sabe de quê? Da gente dar mais carinho. O câncer tem que contagiar o ambiente, o entorno, para que todos nós possamos estarmos contagiados do bem-estar que a gente pode provocar e fazer ao próximo que precisa da gente. Porque quem está com câncer não está bem, né? Imagina a mente de alguém que está passando por dificuldades, passando por tratamento, às vezes agressivo, medo de morrer. Então, assim, vamos nos contagiar do bem para fazer o bem a quem está precisando da gente. Ótimo, não é isso? Né? Seria... É o que a gente está fazendo aqui, né? É o que a gente está fazendo aqui. Então, veja bem, doutor. Qual o melhor tratamento para o câncer? O melhor tratamento para o câncer vai ser o diagnóstico precoce, né? Fazer esse diagnóstico com o mais cedo possível. O médico vai decidir junto com o paciente, desde que ele tenha condições, né, de que seja escolhido a forma de tratamento, porque, veja, dependendo do grau de evolução desta doença, aí o médico vai decidir, ou vai optar por decidir junto com o paciente. Porque, veja, desde a radioterapia, desde a cirurgia, até o tratamento hormonal, que pode ser praticado, vai depender da fase em que se encontra esta doença no organismo da pessoa. Aí o que é importante? A gente saber que o médico só vai decidir junto com o paciente quando o paciente tiver condições de decidir junto, não é? Porque se tiver já infiltrado, ou seja, se já tiver invadido outras estruturas, aí não tem mais como o médico chegar a um consenso com o paciente. O médico tem que agir. Tem que determinar. A forma de tratamento. Seu diferencial. Dizer assim, tem que ser assim, o profissional técnico. Assim mesmo. Tem que ser assim. Isso mesmo.